Oi, pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpa o bocejo. Então nós vamos para nossa quarta aula, né? Hoje a gente vai falar de das estruturas de repetição. Então a gente veio na primeira aula, né? Na aula 2, falando do capítulo 1 do nosso livro e do conteúdo. A gente aprendeu a escrever programa simples com declaração de variáveis, entrada, saída e as instruções são executadas de forma sequencial. Na aula anterior, na aula 3, a gente viu que dá para desviar o fluxo de execução do programa baseado em condições. Então, dado uma determinada condição, expressa através de um teste, né? Construído usando expressões relacionadas. Normalmente, construir expressões usando expressões relacionais e lógicas, a gente verificar se aquilo é verdadeiro e executar um código, um bloco de código, uma ou mais linhas de código associada àquela condição, ou então o contrário, né? Se eu quero testar se é verdade ou se é falso. Se é verdadeiro ou se é falso. E várias condições encadeadas e assim por diante. Então, perdão, já já eu paro, tá? De bocejar. A gente viu dois tipos de instrução, né? Dois tipos de fluxo de execução do programa, o sequencial e o condicional. A gente vai ver agora o terceiro e último, né? Que são as estruturas de repetição. Permitir que um trecho de código do programa seja executado diversas vezes. Tá? A gente vai ver que tem uma estrutura especializada para quando essa quantidade de vezes a gente meio que sabe qual é essa quantidade, essa quantidade vai ser fornecida, ou ela vem de alguma estrutura que a gente ainda vai aprender que chama array, o tamanho desse array, né? E a gente vai aprender as outras duas estruturas de repetição, que são análogas. As três, na verdade, vocês conseguem fazer a mesma coisa com as três. Só que a primeira, que é o for, ela é mais apropriada, né, para quando a gente tem essa quantidade que a gente sabe quanto que vai acontecer. E o while, e o outro, perdão, de novo, o while, que é quando a gente não tem certeza de quantas vezes que aquilo vai executar. Pode executar uma, duas, 10, 1 milhão de vezes, tá? Então, a aula de hoje é isso. A primeira estrutura que a gente vai ver de repetição, ela se chama for, tá? Traduzindo literalmente para o português é para, né? Então a instrução for, vamos dar uma olhada como que ela é, qual que é a sintaxe dela, qual que é o fluxo de execução dela, né? O diagrama que representa o for. Então vamos aqui para o nosso programinha de desenho, né? Então a estrutura de repetição, a primeira que a gente vai ver é o for. Qual que é a sintaxe da estrutura de repetição for? É for, abre parênteses. Aqui dentro dos parênteses vão vir três expressões. As três são opcionais, mas normalmente a gente usa as três. A primeira a gente chama de inicialização, normalmente, esse nome que se dá. Vou chamar de in aqui por enquanto. A segunda é o teste, igual o teste lá do if, tá bom? Funciona igual, a gente constrói igual, expressões relacionais e lógicas. E a terceira parte, chamada de passo, tá? Percebam que essas três expressões elas são separadas por ponto e vírgula, tá bom? Tomar cuidado, às vezes digita uma vírgula ou digita alguma outra coisa, não vai compilar, desculpa, de novo. Fecha parênteses, abre chave, aqui vem o código que vai ser repetido e fecha a chave, tá bom? Então, seguindo aquela mesma ideia que a gente tinha lá do if, né? Eu vou representar a execução disso aqui, dessa estrutura de repetição, usando aquele diagraminha de transição de estados. Então, eu venho aqui, o código antes do for. Pode ter for dentro de if, pode ter if dentro de for, pode ter um if dentro de um for, dentro desse for ter um if, tá bom? Tudo isso pode ser construído, tá? Depende do que você vai precisar para resolver o problema. Vamos chamar a inicialização de 2. O que vem aqui ainda
Teste vocês já sabem, inicialização e passo ainda não. Já a gente vai ver, tá? 2, 3 é o teste. 4 é o passo. 5 é todo o bloco de código que está aqui dentro. E 6 é o código que vem posteriormente. Como que isso aqui, pessoal, executa, né? Então tem um B executando, né? Que é o início. O que vai acontecer? Chegou no for, a sessão de inicialização ela vai ser executada uma vez. Executa isso aqui. Aí, o teste é executado, certo? E esse teste vai dar verdadeiro, vai dar falso. Assim como no if. Se o teste der verdadeiro, o que vai acontecer? A gente vai para o 5. Se der verdadeiro. Certo? Então vamos trocar a cor aqui. Se der verdadeiro, vai para o 5, que é o que está aqui dentro. Terminando o 5, vai para o 4. Opa. E do 4 volta para o 3. Então, fica se repetindo o bloco de código aqui do 5 enquanto for verdadeiro o teste. Certo? Então, de novo. Veio executando, chegou no for, roda a inicialização, roda o teste. Se der verdadeiro, roda o bloco de código. Ao terminar de rodar o bloco de código, executa a seção do passo e volta para testar de novo. Deu verdadeiro? Executa o bloco de código, executa o passo, volta para testar. E fica nesse loop, nesse laço, nessa repetição, até que um momento o teste vai dar o quê? Falso. E quando o teste der falso, aí sai do sai do for. Nossa, a letra tá terrível, hein? Se der falso, sai do for. Beleza? Existem outras formas não. Tem como a gente forçar a parada do for, ou tem como a gente forçar a parar de executar o bloco, executar o passo, executar o teste, sem terminar de executar o bloco. Como que a gente faz isso, né? São duas instruções. Tem uma instrução que chama break. Eu vou desenhar ela de verde aqui. O break, a partir do 5, se eu usar o break igual lá do switch, ele quebra o for, ele faz o for parar. Então, com o break, eu vou para cá. Break. E tem uma outra instrução que chama continue, que faz a iteração. Quando eu falar iteração, é a repetição. Quando a iteração atual se encontrar um continue, ela para a iteração atual para rodar o passo, rodar o teste de novo. Às vezes a gente precisa disso. Não é tão comum usar o continue, mas dependendo da situação, a gente pode usar para representar. Vou pôr aqui de laranja. O continue, quando eu rodo ele, eu paro a iteração e vou fazer o passo. Continue. Certo? Lá no nosso livro, a gente tem isso, tá? Veja aqui, ó. Chegou, inicializou, rodou o teste deu verdadeiro, vai para o 5. Roda o passo, que é a setinha preta, tá? O caminho com a seta preta aqui é o caminho normal. Roda o passo, roda o teste. Deu verdadeiro? Roda o passo, roda o bloco, roda o passo, roda o teste. Deu verdadeiro? Roda o bloco, roda o passo, roda o teste. Se no bloco de código eu tiver um continue, o que vai fazer? Ele pula tudo que está faltando do bloco para executar, roda o passo e roda o teste. Se tiver um break dentro do bloco de código, aí eu mato o for, faço ele parar. Aí cai aqui no 6, certo? Que é o código que está depois do for. Ou então, né, na hora que der falso aqui na iteração, eu caio no 6 e continuo a execução do programa. Tá? Qual que é o principal problema quando a gente está usando estruturas de repetição e é uma coisa que vai acontecer muito com vocês e acontece com a gente também que já tem mais experiência? É escrever um for que nunca para, onde esse teste nunca dá falso.
E isso é um problema na maioria das vezes, porque a gente quer que esse for execute uma x vezes e que ele pare, né? Então, quando acontece isso, de sem querer a gente erra aqui a expressão do teste, a gente inverte um sinal ou pensa errado, escreve uma coisa errada e tem que digitar, depois tem que pensar e ver o que está acontecendo. Isso de um loop que não para, a gente chama de loop infinito ou laço infinito, tá bom? Porque ele nunca vai parar. Enquanto o programa estiver rodando, ele não para. Entrou ali, ele fica rodando. Tá bom? Então, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. Se acontecer, você tem que fechar o programa, ver o código que está acontecendo e ajustar, corrigir. Tá? Bem, vamos ver um exemplo no for? Eu vou escrever ele aqui mesmo, tá? Imagina que eu quero um programa, sei lá, que mostre na tela. Eu forneço um número. Não, que mostre na tela os números de 0 até 10, certo? Então eu poderia pôr um printf 0, printf 1, printf 2, printf 3, printf 4 até o printf 10. Só que aí, se eu quisesse mudar esse programa para imprimir até o 100, teria que ficar digitando printf 11, 12, 13, 14. Dá muito trabalho, né? Será que tem como automatizar isso? Tem. Não é o printf que vai ficar sendo repetido, só trocando esse valor que vai ser exibido? Então, se a gente quiser fazer algo desse tipo, a gente pode fazer um for. Eu vou escrever só o trecho do código para não precisar escrever o programa inteiro, tá bom? Como que a gente faria isso? For, certo? A seção de inicialização, a gente vai declarar a variável de controle do for dentro dela, tá bom? Poderia declarar fora? Poderia, se a gente quiser que essa variável continue existindo fora do for, depois que ela for manipulada, tá? Mas normalmente basta que ela seja declarada e inicializada aqui. Então, normalmente vai ser um inteiro, tá? Normalmente o nome é i, tá? Isso, pessoal, de CI tem um contexto histórico, tá lá na linguagem Fortran, a partir da letra, as variáveis que iniciavam o nome, o identificador com I, J, K, L, M, N e O, se não me engano, essa informação tem exata no livro, tá? Elas eram automaticamente do tipo inteiro, tá? Então convencionou-se usar isso, tá bom? E a gente vai ver também que a gente vai usar o for para percorrer estruturas de dados que são indexadas, isso aí é tema para a próxima aula, que para dizer qual que é a posição que a gente está no momento. E esse i ele tem um pezinho na matemática, tá? Quando a gente está falando de estruturas que têm elementos em ordem, vamos dizer assim, a gente pode usar esse índice i para representar. Até na nota da média lá eu uso isso. Né? Não sei se vocês lembram. Sigma i igual a 1 até n. Não sei se vocês lembram disso. Lá na nota, né? Enfim, declarei e inicializei. 0, ponto e vírgula. Então, meu i, isso aqui vai rodar uma vez só. E vai estar valendo 0. Enquanto o i for menor ou igual a 10, eu já vou falar disso aqui, tá? Incremento i. E aqui eu vou pôr isso aqui, ó. Printf. Opa, fiz o contrário. Porcento d, pulo uma linha, i. Bem, o que isso aqui está fazendo? Vamos acompanhar esse diagrama aqui, certo? Então, veio executando. Memória. I. Beleza? Veio executando, chegou aqui, declarou o i e inicializou com 0. 0. Agora, olha só. Quem que vai ser executado? Se isso aqui é o 2, isso aqui é o 3, é o teste agora que vai ser executado. 0, que é o que está valendo o i, é menor ou igual a 10? É verdadeiro. Roda o bloco. Quem que é o bloco? É o que está aqui dentro. O que vai ser? Printf um inteiro, pulo uma linha. Quem que é esse inteiro que eu vou imprimir? É o i. O i está valendo quanto no momento? 0. Então, na tela, vai aparecer 0. Beleza? Terminou isso aqui, roda a instrução do passo. Por que a gente chama de passo? Porque é o que vai fazer ir para a próxima iteração
atualizando o que está controlando essa estrutura de repetição, que é o i. Essa instrução i++, o operador mais a gente chama de operador de incremento. Operador de incremento unário. Esse aqui é o pós-fixado, é o que vem depois da variável. Tem a variação pré-fixada também, que aqui para a gente tanto faz. Tá? Se for pré, se for pós. Normalmente a gente usa pós-fixado. O que o i++ significa? Isso aqui é a mesma coisa que i igual a i mais 1. Ou seja, se eu tenho uma variável mais, quer dizer que quando eu executo essa instrução, eu estou incrementando ela em uma unidade, sempre somando 1. Tenho menos, que é para decrementar de 1 em 1, tá? E eu posso usar ele tanto depois quanto antes da variável, mais i, por exemplo. Ah, mas é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Já eu falo da diferença entre pós-fixado depois e pré-fixado, que é antes. Já eu falo da diferença, tá? Mas pra gente aqui a gente vai usar pós-fixado, que é o normal a gente vê. Bem, voltando. Inicializou, testou, rodou, imprimiu 0, incrementou o i em 1. O i que era 0 passa a valer 1. Tô aqui, né? Que é o 4. Depois do 4 eu volto pro 3. Testa de novo. I tá valendo 1. 1 é menor ou igual a 10? É. 1 é menor ou igual a 10. Entra aqui no bloco, imprime o i, tá valendo 1. Roda o passo, incrementa o i que estava valendo 1. O i passa a valer 2. Então, o valor aqui agora é... Opa. 2. 2 é menor ou igual a 10? É. Imprime o 2. Incrementa, passa a valer 3. 3 é menor ou igual a 10? É. Imprime. Roda o passo, incrementa. 4. 4 é menor ou igual a 10? É. Imprime o 4. 5, 6, 7, 8, 9. 9 é menor ou igual a 10? É. Incrementa. 10. 10 é menor ou igual a 10? É. Imprime o 10. Incrementa. I passa a valer 11. 11. I passa a valer 11. 11 é menor ou igual a 10? Não. Deu falso, terminou o for e o código continua executando a partir do for. Entenderam qual que é a ideia? Por enquanto a gente está preocupado com isso, de fazer repetir x quantidade. Tudo bem? Para que exatamente? O que é mais útil a gente ainda não está usando, vamos dizer assim. Mas a gente já sabe agora como faz para um trecho de código que pode ter mais de uma ou muitas linhas, e inclusive outro for aqui dentro. A gente já sabe como fazer isso. Tudo bem? Eu pensei numa coisa enquanto eu estava falando, mas eu já esqueci. Depois eu repito, tá? Bem, o for é uma estrutura de repetição. A gente tem mais duas na linguagem C. A gente tem uma estrutura que chama while, e uma que chama do while. Qual é a diferença das duas? As duas são super parecidas. A diferença é que para o while executar, para ele começar a executar, ele vai testar, ele vai ter um teste. O do while não. O do while ele executa uma vez o bloco de código para depois testar. Qual que é a sintaxe dos dois, né? É o while, o teste, abre chaves, o bloco fecha chaves. O do while é do, abre chave, o bloco, while, fecha a chave aqui, desculpa. While, teste, ponto e vírgula. Toma cuidado. While, teste, o bloco. Do while, o bloco, while, o teste, ponto e vírgula. O diagrama de cada uma. 1, 2,
3, 4. 1, 2. 3 é o teste, né? 4 é o que está depois. Bem, esse aqui. 1. Roda o teste. Se der verdadeiro, roda o bloco 3 e testa de novo. Então, isso aqui se der verdadeiro. Se der falso, vai para o 4. No bloco do 3, no bloco de código, é igual lá no for. Eu posso usar um break para sair, ou eu posso usar um continue para forçar, pular o resto da iteração e ir de volta para o código. No do while, olha só a diferença. Enquanto no while eu testo primeiro para depois executar o bloco, o do while eu tenho a garantia que o bloco executa pelo menos uma vez. Porque vejam só como funciona. Vem executando. O 2 aqui não é o teste, o 2 é o bloco. Roda o bloco de código e aí sim testa. Se o teste der verdadeiro, eu volto para rodar o bloco de novo. Se o teste der falso, eu saio do while, certo? Aqui é o bloco, não é? Eu posso parar ele dando um break, ou eu posso pular para o teste usando o continue. Beleza? Então, aqui o bloco, o teste roda antes para depois executar o bloco, aqui o teste roda depois. Ou seja, aqui eu tenho o meu bloco de código só roda depois do teste. Aqui eu rodo o bloco de código pelo menos uma vez, porque ele roda antes do teste. Tudo bem? Exemplo disso a gente pega e põe no exercício. Acho que é mais fácil. Tudo bem? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Operadores. Aqui vem a história do operador, já vou falar. Teste de mesa, eu mostro que é o teste de mesa para vocês na hora que a gente for fazer exercício de exemplo. Tá. Tudo isso eu já falei. Diferença entre operador de incremento, que é o mais, né, de incrementar, de aumentar, e decremento, que é diminuir. Que eu tô vendo? Só apareceu um menos, ó. Preciso corrigir isso aqui no livro, tá? Nossa. Não tinha nem percebido isso. Vou até anotar aqui para eu corrigir. For e incrementa. Aqui o diagraminha, aqui o exemplo. Aqui já vem os exercícios de for, né? Depois vem o while e o do while. Os blocos, os diagraminhas, né? Que eu acabei de desenhar ali para vocês. E os exercícios. Vamos lá. Quero pegar o exemplo aqui. Aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. Vou dar um print screen aqui. Se bem que dá para eu jogar, dá para eu colocar o desenho em cima, né? Tira as linhas. Bem, vamos entender isso aqui, tá? Qual que é a diferença do operador de incremento e decremento pós e pré-fixado? Aqui só vai estar dando um exemplo do incremento, mas é a mesma coisa para o decremento, só que o decremento decrementa, né? Diminui em 1. Então vamos a esse exemplo aqui, ó. A gente tem uma variável chamada i, beleza? Variável chamada i. Eu vou pintar esse fundo aqui do. Eu vou pôr.
Deixa eu fazer uma outra coisa aqui, porque senão a borracha não vai funcionar. Vou fazer um quadrado branco aqui, ó. Um quadrado preto. Um retângulo, desculpa. Aqui é a nossa memória. Então vamos lá. Lápis. I inicializou com 0, tá bom? Inicializou com 0. Printf I. Vai mostrar o que na tela? Aqui agora a tela, né? Ó. Vou mostrar 0. Pula ali. Na linha 19, estou usando um incremento pós-fixado. Aqui ainda não vai ter diferença, mas qual que é a ideia? Quando eu uso o incremento pós-fixado, e se esse i ou a variável mais estiver numa expressão, o valor que vai ser usado na expressão é o valor que está na variável para depois ela ser incrementada. Como se ela fosse colocada numa fila. Ó, espera executar a expressão para depois incrementar. O mais i não. O mais i primeiro troca o valor da variável, incrementa, depois que o valor é utilizado. Tá? Então vamos lá. Mais, que é o incremento pós-fixado. O que vai acontecer aqui? I mais o i. Aqui não vai. Aqui eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Vou pintar de preto. E aí eu escrevo outro. 1. I foi incrementado. Na hora que dá o printf no i, vai aparecer 1 na tela, vai pular uma linha. O incremento pré-fixado vai ser a mesma coisa aqui. Vai incrementar o i e depois eu vou usar, porque estão em duas instruções separadas, né? Então, aqui agora vai incrementar o i e ele passa a valer 2. E vai imprimir então o i, vai imprimir 2. Agora que são elas? Vejam só. Eu vou ter agora dois conjuntos de printf, um aqui, onde no primeiro eu incremento o i usando o operador de incremento pós-fixado, depois no outro eu uso pré-fixado. Nessa expressão, printf%d pula a linha i++, o que vai imprimir? Quando é pós-fixado e está na expressão, primeiro vai ser pegado o valor da variável, que está valendo 2, vai ser usado na expressão, então vai imprimir 2. Então aqui eu vou imprimir 2 na tela. E depois vai incrementar o i. Certo? Então agora o i vai ser incrementado. Ele passa a valer 3. Tudo bem? No próximo printf é o valor do i mesmo. O i está valendo 3, né? Então vai imprimir 3. Opa. Agora olha o próximo exemplo. Aqui quando eu uso mais i, primeiro incrementa, depois usa. Tudo isso porque está na expressão, tá? Primeiro incrementa, depois usa. Então, primeiro incrementa e passa a valer 4 e depois usa na expressão. Então, vai imprimir 4. E depois aqui só estou imprimindo o i está valendo 4. Então, essa é a diferença do pré-fixado e do pós-fixado. Pós-fixado, pega o valor da variável para usar para depois incrementar. Pré-fixado, incrementa para depois usar. Se for o decremento, pós-fixado e pré-fixado é a mesma história, só que decrementa em 1. Pós-fixado, pega o valor da variável, usa e decrementa depois. Pré-fixado, decrementa o valor da variável, depois pega o valor dela para usar. Fechou? Essa que é a diferença, tá? Vamos dar uma olhada nos exercícios, né? Vamos pegar aqui, também com quase meia hora. Agora as aulas dão uma acelerada, tá? Vai gerar bastante dúvida, é comum, não precisa se desesperar, não precisa achar que não é para você, não precisa abandonar o curso, tá certo? Faz parte, acontece, tá? Eu vou estar na retaguarda acompanhando vocês, tá bom? Aí quando eu voltar presencial, vai ficar tudo mais tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Escreva um programa que imprime os números inteiros de 0, inclusive, ou seja, eu quero 0, e 20, inclusive, eu quero 20 também, usando a estrutura de repetição for. Então, é a mesma ideia do anterior,
do exemplo que eu mostrei. Eu quero um programa. Agora eu vou direto lá no VS Code, né? Para a gente fazer. Então, opa. Eu vou deixar aberto o programa de desenho. Vou criar um novo diretório. Esse aqui é o cap03. E vamos começar com os exercícios, né? Exercício 3.1.c. Eu acho que a fonte acho que já tá no tamanho suficiente. Eu aumentei mais um pouquinho, mas eu acho que já estava bom. stdio.h include stdlib.h main. Então, o exercício é escrever um programa que imprima de 0 a 20, inclusive o 0, inclusive o 20, né? O número do lado do outro sem pular a linha. Então, eu não vou fazer a entrada de dado, eu só vou fazer o for int igual a 0 e menor ou igual a 20 e mais. Pode ser i menor que 21, certo? Ou i menor ou igual a 20, dá na mesma. Printf %d, o espacinho e o i. Para rodar, Ctrl Alt N, né? Vai compilar e executar. Então, olha lá. De 0 até 20. Opa, legal. Fiz isso. O que a gente faz agora? Testa. Abre o juiz. Capítulo 3, né? Olha lá. Perdi. Beleza? Então tá ok. Vamos pro próximo. Escreva um programa que imprima os números inteiros pares que estão no intervalo entre 0, inclusive, e 50, inclusive, usando a estrutura de repetição for. Então, de novo. Eu, para acelerar, eu vou copiar e colar, mas eu não quero que vocês façam isso. Beleza? Tem que treinar isso aqui. É de 0 a 50. Então, eu tenho um for que vai de 0 até 50, inclusive. E eu quero ver os pares. Tem várias formas de fazer isso. Várias formas. Primeira, verificando se o i é par. Como seria? If o i, o resto da divisão de i por 2 for igual a 0, quer dizer que ele é par. Então eu imprimo i. Essa é uma forma. 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Essa é uma forma de fazer. Qual é outra forma de fazer? Nossa, tá fazendo de um monte de jeito diferente, né? Outra forma. Ao invés de incrementar o i de 1 em 1, a gente pode incrementar ele de 2 em 2. Nessa expressão aqui, a gente pode colocar uma expressão mesmo, uma expressão de atribuição, por exemplo, i igual a i mais 2. Isso aqui funciona. Quer ver? Olha lá. De novo. Podemos também, para ter uma notação um pouco mais enxuta, usar o operador de atribuição composto. Mais igual a 2. I mais igual a 2 é igual a i mais 2. Certo? Então aqui, de novo. Tudo bem? O que mais poderia fazer? Eu já vou exagerar um pouco, mas poderia fazer assim, ó. Só de 2 em 2, eu vou multiplicar por 2. Tabuada do 2, né? A gente tem, né? A tabuada do 2 de 0 até 25. O i eu vou incrementando. E aqui, ao invés de mostrar i, eu mostro i vezes 2. Opa. Olha lá. Mesma coisa. Tudo bem? Dá para fazer todas essas formas. A forma que eu esperava, era verificar se é par. Tudo bem? Então, vamos ter a saída. Vamos adicionar aqui o 2. Executar o teste. E o verdinho também. Tá? Vamos dar uma olhada nos outros exercícios agora e a gente vai discutindo rapidinho, tá?
O 3 é a mesma, igual ao 1, só que ao contrário. Ao invés de 0 para 20, eu vou de 20 para 0. Então eu inicio o i em 20, enquanto o i for maior ou igual a 0, eu decremento o i ao invés de incrementar. Tá? 3.4. Escreva um programa que apresente o quadrado dos números inteiros de 15 a 30. Então, for de 15 até 30, e toda vez que for mostrar o valor do i, mostra o i ao quadrado. Certo? Então vai dar 225, 256, 289, 300, até 900. É o 30 ao quadrado. Né? Próximo, para fornecer um valor que vai ser usado no for. Vamos fazer esse aqui? Eu vou fazer esse, pois os outros são variações do mesmo, tá? Tabuada, tudo isso aqui é variação. Depois eu vou pegar... Vou pegar esse aqui, ó. Tá? O restante vocês vão ter que pensar um pouquinho, tá bom? Não vou dar muito spoiler não do que tem que fazer em cada um, senão também perde a graça, né? Porque querendo ou não, tem que haver um certo prazer em fazer essas coisas. Se você não tá tendo prazer, tá achando uma coisa impossível também, tem que pensar bem se é o curso que você estava esperando, né? Às vezes entra no curso de computação achando que vai aprender a mexer no computador e não é isso, né? Falei que eu ia parar de bocejar? Parei, né? Então vamos lá. Pegar esse aqui, ó. Escreva um programa que peça para o usuário entrar com um número inteiro maior ou igual a zero. Se o valor incorreto for digitado, ou seja, menor que zero, o programa deve avisar o usuário imprimindo a mensagem na tela. Valor incorreto, negativo, e terminar. Caso o número seja correto, o programa deve exibir os números de 0 ao número digitado. Então esse é o 3.5. Vamos fazer esse do 0. X 3.5. Então vamos lá, né? Include stdio.h, include stdlib.h, int main, turn 0. Vamos lá. Forneça um número maior ou igual a zero. Então vamos lá. Printf. Forneça um número maior ou igual a zero. Bem, esse número eu preciso de uma variável para guardar o valor, né? Vamos chamar de número. Vou chamar de n, tá? E aqui a gente usa o scanf para fazer a leitura. Está lendo inteiro, então é %d e é comercial número. Certo? Agora vai fazer um for que vai de 0 até esse número digitado. Só que, se o número for negativo, é para mostrar alguma coisa na tela, mostrar que é inválido. Então, o que a gente vai verificar? Para rodar o for, o número tem que ser 0 ou positivo. If número for maior ou igual a 0, quer dizer que eu vou fazer o que a gente vai fazer o for. For int i igual a 0 e menor ou igual ao número, porque se digitou 10 vai mostrar de 0 a 10. Mostrou 5, de 0 a 5. 1 milhão, de 0 até 1 milhão, né? E mais. E como que é para mostrar? Um na frente do outro. Printf. %d um espacinho, né? I. Caso contrário, esse if aqui tem que mostrar a mensagem de erro, né? Que é valor incorreto, negativo. Valor incorreto, negativo. Então vejam, para o 7 mostrou isso aqui, para o menos 5 vai mostrar valor incorreto, negativo. Ponto e vírgula aqui, vamos testar? Opa! Então tá aqui embaixo, né? Ó, 10. De 0 a 10. 0. Só mostro o 0. Menos 5. Valor incorreto, negativo. Beleza? Então, parece que está tudo certo. Próximo passo, ir no juiz testar. Beleza. O 5 está correto. Tá bom?
Agora o restante. Fazer um ao contrário, inverso. Fazer agora com aceitando negativos e zero, mostrando em ordem crescente. E a mesma coisa, negativo, só que em ordem decrescente, né? Indo do maior para o menor. Tabuada. Fornece um número e vai gerar a tabuada. Você vai ter um i que vai variar de 0 até 10. Para cada vez que você entrar no for, você vai mostrar o número digitado, um x, o i, um igual, o número vezes i. Certo? Intervalo de 45 a 60, inclusive. Mostrar se é divisível ou não por 4. O que é ser divisível por 4? É se o resto da divisão inteira for igual a zero. Então, se for igual a zero, você mostra. Se é divisível, se não é divisível. 45, indivisível. 46, indivisível. 47, indivisível. 48 é divisível. Porque é 12, né? 48 por 4 é 12. Chuva. Então tá claro, isso aqui tá fácil, né? Próximo. Vai fornecer dois valores. Número 1 e número 2. Você vai fazer um for que vai começar no primeiro número, que vai começar no menor e vai até o maior. Então vejam, forneceu 2 e 10, vai do 2 até o 10. Forneceu 30 e 20, tá vendo que o 30 é maior? Você vai do... é para ir decrescente. Se o primeiro for maior que o segundo, aí tem que ir decrescente. Tem que ir dele até o outro. Sempre indo do primeiro até o segundo. Tanto incrementando quanto decrementando. Depende da ordem. Né? Dá para perceber o que é que está sendo pedido aqui. Outro de intervalo e se para mostrar a quantidade de números pares. Quando a gente está falando de quantidade, a gente associa ao conceito de contador. Vocês já estão usando um contador de certa forma, que é o i. O i está atuando como um contador. O que é um contador? Sempre que alguma coisa acontece, você vai ter uma variável que vai incrementar em 1. Então, se achou um número par, você faz o quê? Você incrementa 1 numa variável que você está usando para contar a quantidade de números pares. Tá? Então, prestem atenção aqui nas coisas. Olha esse exemplo aqui. Escreva um programa que conte quantos números inteiros múltiplos de 2, múltiplos de 3, múltiplos de 4 existem no intervalo de dois números inteiros fornecidos pelo usuário. Esses contadores devem ser exibidos no final. Fique atento à ordem de entrada dos números. Então, olha só. Do menos 50 até o 200, quantos múltiplos de 2, quantos múltiplos de 3 e quantos múltiplos de 4 existem? Toma cuidado que na hora do if, para verificar se é múltiplo de 2, para verificar se é múltiplo de 3, e no if para verificar se é múltiplo de 4, esses ifs eles têm que ser independentes. Porque tem número que é múltiplo dos 3 ao mesmo tempo. Por exemplo, o 12 é múltiplo de 2, que dá 6 a divisão e 0 de resto. É múltiplo de 3, porque dá 4 a divisão e resto 0. E é múltiplo de 4, porque vai dar 3 na divisão, no quociente, e resto 0. Tá bom? Então tem que tomar cuidado. Somatório. O somatório é outra ideia. Então a gente tem o contador que conta de 1 em 1. A gente vai ter que inicializar ele com 0. E a gente tem o somatório. A ideia do somatório é a ideia de acumulador. É uma variável que você vai guardando valor dentro dela. Você vai incrementando ela baseado em valores novos. Outros valores que não 1. Tá? Então, por exemplo, o somatório de menos 5 até 50 dá 1260. Ou seja, menos 5 mais menos 4 mais menos 3 mais menos 2 mais menos 1 mais 0 mais 1 mais 2 mais 3 até mais 50. Tem que dar 1250. Tudo bem? Toma cuidado com a ordem, né? Produtório. Não, fatorial, desculpa. Fatorial. Fornece um número, tem que calcular o fatorial. Não existe fatorial de negativo. Tem que verificar isso, tá? Vocês lembram o que é fatorial, né? Definição, né? 0 fatorial igual a 1, 1 fatorial igual a 1, 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, que é 2, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 12, e assim por diante. Beleza? Então,
até o fatorial de 5, que é 120, e assim, era 12 fatorial de 4? 4 mais 3 mais 2 mais 1 é 10, né? É isso? É tudo multiplicado, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 24. É, tô vendo que o fatorial de 5 é 120, não dá pra ser 10 de jeito nenhum, nem 12, né? Enfim, próximo, série de Fibonacci. Essa aqui tem que pensar um pouquinho. Esse aqui talvez já seja o primeiro probleminha que vai dar uma enroscadinha, tá? Qual que é a série de Fibonacci? Já devem ter ouvido falar. A série de Fibonacci começa com 1 e 1. Tem gente que fala que ela começa com 0 e 1, mas vai dar na mesma. Mas aqui para nós ela começa com 1 e 1. O próximo termo da série é a soma dos dois anteriores. Então, se eu tenho os dois primeiros sendo 1 e 1, o terceiro termo é 1 mais 1, que vai dar 2. O próximo é 1 mais 2, que dá 3. O próximo é 2 mais 3, que dá 5. O próximo é 3 e 5, que dá 8. E assim por diante. Então, qualquer um dos números, por exemplo, o 610 aqui, é a soma de 233 com 377. Beleza? Depois, esse aqui você vai gerar até os 9 primeiros termos. Não. Os 20 primeiros termos é para gerar. Aqui está falando que os 9 primeiros são esses aqui. Quer gerar os 20. Depois vai ser esse mesmo problema, só que parametrizado. Ou seja, você vai fornecer qual que é o termo que você quer. Tá? Então, se for o termo desejado 0, que é o primeiro, a gente vai começar em 0, vai mostrar 1. Se for 1, vai mostrar 1. Se for 2, vai mostrar 2. Se for 3, vai mostrar 3. Se for 4, vai mostrar 5. Se for 5, vai mostrar 8. Se for 6, vai mostrar 13 e assim por diante. Beleza? Olha lá. 15 é 987. Se eu não me engano, o número inteiro vocês conseguem calcular até o 90. 90 ou 91 sem dar o overflow. Tá? O overflow é quando você extrapola a capacidade de armazenamento de um tipo de variável, numérica no caso. Tá? Eu acho que até o 90 ou 91 é capaz de... Não. Para inteiro? Não. Bem menos, na verdade. Isso é para inteiro grande, né? Que é o long. Enfim, testem aí, tá? Para ver o que acontece. Se você colocar um número muito grande, você vai ver que vai dar uns números esquisitos, negativos. Depois vocês vão aprender o porquê disso, tá? Para terminar, eu vou dar a dica de como faz essa aqui. Então, estão vendo que só tem saída? Você poderia simplesmente colocar 5 printfs aqui, né? Mostrar um asterisco, depois 2, depois 3, depois 4. Vai passar no judge? Vai. Só que aí na prova, que fatalmente vai cair alguma coisa parecida com isso aqui, você não vai saber fazer. Então, qual que é a ideia aqui? Eu tenho 5 linhas. Não é isso? Vou pegar o desenho aqui, ó. Se eu parar aqui que eu fui dar uma olhada no... Fui fechar a casa, tá? São 5 linhas. Eu tenho asterisco, asterisco, asterisco. 3 na terceira linha. 4 na quarta linha. 5 na quinta linha. Essa numeração associada à linha já é uma coisa para vocês pensarem. Eu tenho 1 na primeira linha, 2 na segunda linha, 3 na terceira linha, 4 na quarta linha, 5 na quinta linha. Bem, se eu quiser um for para fazer 5 linhas, eu posso fazer isso aqui, concorda? For int igual a 0, i menor que 5, i mais mais. Porque meu i vai variar 0, 1, 2, 3, 4. Então eu entrei 5 vezes, né? Porque 0 é menor que 5, 1 é menor que 5, 2 é menor que 5, 3 é menor que 5, 4 é menor que 5. Na hora que o i passar a valer 5, isso aqui vai dar falso. Ou seja, esse for vai rodar 5 vezes. Só que, a cada vez que eu rodar esse for, eu quero gerar na primeira linha 1 asterisco, na segunda linha 2 asteriscos, na terceira linha 3 asteriscos, na quarta 4, na quinta 5. Se fosse na décima, 10. O que eu vou fazer? É um outro for aqui dentro. Vou começar em 0. Só que a quantidade que esse for aqui vai rodar vai depender do i que eu tô, que é a linha que eu tô. J menor ou igual a i. J, cuidado com os índices aqui, tá? J mais mais. O que eu faço aqui?
printf asterisco. Não é asterístico, pelo amor de Deus. É asterisco. Tá bom? Asterisco. Se algum professor falar asterístico, não precisa corrigir o professor, mas saiba que está falando errado. E aqui é um printf. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos fazer um teste de mesa, que é um termo que apareceu já e eu não falei ainda, né? O que é um teste de mesa? A gente monta uma tabelinha onde na primeira linha a gente coloca as variáveis e a gente vai atualizando o valor dessas variáveis a partir da execução do programa, tá bom? Ao invés de apagar o valor da variável, a gente vai colocando um valor embaixo do outro para a gente mostrar a evolução do valor dessa variável durante a execução do programa. Então, se isso aqui está lá dentro do programa, o meu i começa em 0, certo? Tá aqui, o j começa em 0. Então, i igual a 0. 0 é menor que 5? Entrou. Declaro j. J igual a 0. J é menor ou igual a i? O i está valendo 0. Imprime asterisco. Certo? E incrementa o j. O i continua valendo 0. 1 é menor ou igual a 0? Não. Deu falso. Não imprime. Certo? Não imprime. Para isso aqui. Pula a linha, pá, e incrementa o i. E passa a valer 1. 1 é menor ou igual a 5? Começa o j em 0. 0 é menor ou igual a 1? Eu pulei linha, né? Imprime asterisco, certo? O i continua valendo 1. Incrementa o j passa a valer 1. 1 é menor ou igual a 1? O que eu faço? Imprimo asterisco de novo. Incremento o j está valendo 2 agora, o i continua valendo 1. 2 é menor ou igual a 1? Não. Pula a linha, incremento o i. 2 é menor ou igual a 5? J começa em 0. E esse processo vai se repetir. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter J1, J2, J3. Por que vai parar no 3? Porque 3 não é menor ou igual a 2. Então, nisso aqui deu verdadeiro, aqui deu verdadeiro, aqui deu verdadeiro no teste. Então, são 3 asteriscos que vão ser impressos. Na hora que der falso, que vai sair do for do j, vai pular a linha, vai incrementar o i vai passar a valer 3. 3 é menor que 5? Vai repetir o processo de novo. Para J0, 1, 2, 3 e 4. Para o 0 é verdadeiro, porque é menor ou igual a i. Para o 1, para o 2, para o 3 e para o 4 não. Onde deu verdadeiro, imprimiu asterisco. Na hora que deu falso, saiu do for, pulou a linha, o i. Vamos continuar aqui, ó. O i passa a valer... Eu nem precisava fazer isso, espera aí. O i passa a valer... O i passa a valer 4. Aí eu vou ter j 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Por quê? Aqui vai dar verdadeiro, 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 verdadeiro. Ou seja, verdadeiro o quê? J é menor ou igual a i. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 asteriscos. Então, vai imprimir um, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro. Aí o j vai incrementar para 5. 5 não é menor ou igual a 4. Para o for, pula a linha. E aí faz o quê? Incrementa o i para 5. Na hora que incrementa o i para 5, 5 é menor ou igual a 5? Não. 5 não é menor ou igual a 5. Para esse for, imprimiu a forma que a gente queria. Tá bom? Qual que é o desafio aqui? Aqui agora crescendo, depois diminuindo. E esse aqui vai ser um desafio um pouquinho maior. Por quê? Você vai ter essa forma, depois você vai ter essa, que na verdade é quase isso aqui, só com uma linha pulando. E aí aqui, que é o mais desafiador, vamos dizer assim, né? Opa! A gente vai ter essas situações onde o triângulo, ao invés de estar encostado à esquerda, ele vai estar encostado à direita, vamos dizer assim. Não da tela, mas ele vai estar inclinado, entre aspas. O lado perpendicular à base vai estar para a direita. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Então, aqui, dá uma olhada. Não tem um triângulo da mesma ideia, só que aqui de asterisco preto, que representa espaço? A sacada é enxergar isso. Tá? Aí eu vou deixar para vocês pensarem um pouco. Depois fazer uma pirâmide, um triângulo também, né? Só que agora um triângulo isósceles, vamos dizer assim, né? Dependendo da altura que foi fornecida.
Então, olha, for altura 3, gerou isso aqui. Altura 11, gerou isso aqui. Altura menos 5, ele gera invertido. Altura 0 não mostra nada. Tá bom? Não mostra nada? Isso. Olha lá. Não mostra nada. Não produzirá triângulo. Esse aqui talvez seja o mais desafiador. Esse aqui a maioria enrosca. Espero que poucos enrosquem ou ninguém enrosque, mas pode ser que aconteça. Eu vou deixar para vocês pensarem um pouco, tá bom? Deixa eu fechar a casa, já volto um minutinho. Voltei. Vamos lá. Quase uma hora já de vídeo. Vamos dar uma olhadinha no while. Fazer um exercício, tá? Vamos pegar esse primeiro aqui, ó. Escreva um programa que solicite a idade de várias pessoas. E imprima o total de pessoas com menos de 21 anos e o total de pessoas com mais de 50. É bom que aqui eu já até mostra a ideia do contador, tá? O programa deve terminar e exibir os resultados quando a idade fornecida for negativa. E essa idade ela não vai entrar na conta. Vejam só. Idade da pessoa 1, 10. Idade da pessoa 2, 55. Idade da pessoa 3, menos 1. Ou menos qualquer coisa. O que vai acontecer? Total de pessoas menores de 21 anos, 1. Eu tenho uma de 10 anos. Total de pessoas com mais de 50, 1 também, porque eu tenho uma de 55. E esse cara não entra. Se existisse, não existe, né? Mas se existisse idade negativa, aqui estaria valendo 2. Mas como não existe, não tem que contar. Tudo bem? Então a última idade não entra. Vamos escrever um programa para isso? Aí a gente finaliza essa aula, tá? Eu vou fazer do começo. Esse é o 24. ex3.24.c. Então vamos lá. Include stdio.h. Include std.h. Tinem. A outra coisa que eu não comentei, eu cometi um erro aqui agora e eu percebi que, eu lembrei que eu não comentei. Percebam que na linguagem C, return, escrito dessa forma, por exemplo, é diferente disso. Ou é diferente disso. A gente fala que a linguagem C ela é case sensitive, ela é sensível à caixa. Ou seja, palavras com letras variando de minúsculo e maiúsculo são consideradas coisas diferentes. Tá bom? Então, todas as construções de linguagem C é tudo linguagem minúscula, tudo com letra minúscula. Tá? Então vamos lá. Return 0. O que esse programa tem que fazer? Ficar pedindo a idade de pessoas. Se for menor de 21, conta. Se for mais de 50, conta. Então, ó, menos de 21, não entra 21. Mais de 50, não entra 50. E se for negativo, termina a execução do programa. Então, vamos lá. Eu preciso de uma variável que chama idade, que é a idade que eu vou ler. Eu preciso de um contador. Vamos chamar de... Quanto que ele fala? Total menos 21. Eu vou chamar. Vou inicializar com 0. E a int total
mais 50. Vou inicializar com 0. Como são dois contadores, são duas variáveis que vão ser usadas para ficar contando dependendo de uma situação, eu tenho que obrigatoriamente inicializar com 0, porque inicialmente eu não tenho nada, depois a primeira vez que eu contar, soma 1, segunda vez soma mais 1 e assim por diante, tá bom? Agora aqui, duas situações. Pode fazer com while, pode fazer com do while. Tá? Eu vou fazer com o while e depois eu vou reescrever com o do while para vocês verem a diferença. Tá? Qual é o problema entre aspas do while? O while eu tenho que garantir que eu entre dentro do laço para executar o bloco pelo menos uma vez. Não é isso? Qual que é o critério para eu parar o while? Se a idade for negativa. Então, se a idade for maior ou igual a 0, tem gente com 0 anos, concordam? Quem acabou de nascer, né, até o primeiro ano de vida é 0, né? Tem meses de vida. Então, enquanto a idade for maior ou igual a 0, eu faço o quê? Eu dou um printf. Ainda tem coisa para mexer aqui, tá? Não está certo ainda, tá bom? Idade da pessoa. Idade da pessoa. E é para mostrar o número da pessoa, né? 2 pontos. E aqui você vai fornecer depois. Vou pôr um valor fixo aqui por enquanto, tá? Vou dar um scanf, %d e idade. Não se preocupa com isso aqui por enquanto, tá? Então eu vou ficar pegando a idade. Qual é o primeiro problema aqui? Para entrar no while, isso aqui tem que dar verdadeiro. Então tem que forçar que entre aqui. Como minha idade não tem um valor definido aqui, vai ter lixo da memória, eu vou precisar inicializar ela com alguma coisa, vou pôr 0. Porque vai entrar no while. Então idade maior ou igual a 0, beleza. Aparece isso na tela. Peço a idade e aí eu vou verificar. Se a idade que for digitada é maior ou igual a 0, porque eu só vou contar maior ou igual a 0, concorda? Eu vou verificar se aqui dentro a idade é menor que 21. Se a idade for menor que 21, total menos 21, mais. Somo 1 na idade. Eu não posso pôr else aqui, porque a outra condição não é dos maiores ou iguais a 21. É dos maiores que 50. Então tem que ter outro if. Tem um else if. Idade maior que 50. Total mais 50, mais. Beleza? Então tá. Se a idade for negativa, não vai entrar aqui dentro. Na hora que chegar aqui para testar, executar o teste do while, vai dar falso, vai sair do while. E aí aqui no final a gente mostra esses totalizadores, né? Dessa forma aqui, ó. Vamos pôr aqui. Printf. Aqui é o total menos 21. E aqui é o total de pessoas com mais de 50. Com mais de 50 anos. Aí o total mais 50. Né? Aqui %d, aqui pula uma linha. Aqui %d, né? Para mostrar isso aqui, para mostrar isso aqui. Vamos ver se está funcionando? Então vamos pegar o primeiro exemplo aqui, né? Isso aqui está fixo por enquanto. Cuidado ao digitar, se é aqui que está o foco, tá? 10 e 55 menos 1. Total de pessoas menores de 21 anos, 1. Total de pessoas com mais de 50, 1. Vamos fazer um segundo teste que não contou o negativo, que é o que a gente queria, né? Vamos pôr 10, 12, 14, 60, 70, 80. Então tenho 3 de cada por enquanto, né? 20, eu tenho 4 das menores de 21. 98, eu tenho agora 4 das maiores de 50. Vou pôr um valor no meio do intervalo que não deve ser contado. Então, por enquanto, a gente tem 4 menor que 21, 4 menores que 21, 4 maiores que 50.
que é 50, né? Vou pôr 45. 45, 49, 35. Essas três não deveriam entrar na conta. Vou pôr 1 e vou pôr mais uma que não entra na conta. 28. Beleza? Então vou ter 5 menores de 21, 4 maiores que 50, e tem mais 5 ou 6 aqui que eu digitei que não vão entrar na conta, e agora eu vou entrar no negativo. Então tem que dar 5 menor que 21, 4 maior que 50. Olha lá. É isso mesmo. E esse aqui não entrou na conta. O que está faltando resolver aqui? Está faltando só resolver essa numeração. Como que a gente pode fazer isso? Pode chamar de int pessoa 1. E aqui a gente expõe pessoa mais. Vai usar o valor da pessoa, o valor desse contador da pessoa. Aqui então vai mostrar 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5. Vamos testar do jeito que está aqui. Olha lá, pessoa 1, 5, 8, 9, 10, 5. Beleza? Só que ainda ali ele mostra com um zerinho antes. Como que faz isso? Aqui entre o porcento e o D, se a gente colocar um 2, ele vai dar um espaçamento de 2 em cada um que foi digitado. Quer ver? Só terminar aqui e rodar de novo. Vamos pôr aqui, ó, 5. 1. Tá? Eu quero preencher com 0. Põe um 0 aqui. Tá? Ah, não é aqui não. Desculpa, gente. Eu vi que tá a coisa errada ali mesmo. Pus o 2 aqui, ó. Deixa eu cancelar aqui. Perdão. Não era aqui não. É aqui. Tá? Eu vi que não bateu. Estão vendo aqui agora, ó? Tem um espaço. Tá usando duas casas para mostrar o inteiro. Mas se eu quiser preencher com zeros, eu ponho 0 e a quantidade de casas que eu quero que ele seja a largura, né, do que vai ser exibido. Então vou rodar de novo. Então agora sim, ela 01, 02 e assim por diante. Tudo bem? Entrei com 26 pessoas com 5 anos de idade, uma com 80 e menos 1 para terminar. Então dá 26 de menor de 21, 1 maior que 50. Vamos lá. Beleza? Vamos testar, ver se está funcionando. Adicionar, é o 324, executar. De novo, né? Já falei várias vezes. Ah, não quer ficar esperando tudo rodar antes? Tira daqui e só deixa que você está testando. Olha lá, deu ok. Está funcionando esse também. Esse está correto, a resposta está correta. Outra forma de organizar isso aqui. Lembra que eu falei que podia fazer com o while? Que faz mais sentido, tá? Apesar do while funcionar também. Qual que é o problema? Com o while eu tenho que pôr essa condição e eu tenho que inicializar a idade. Eu poderia fazer assim, ó. Do faz isso aqui enquanto faz até mais sentido se a gente traduz, perceberam? Passa enquanto, né? Enquanto só enquanto idade maior ou igual a 0. E agora eu não preciso inicializar a idade. Porque o primeiro valor da idade vai vir daqui. Certo? E aí sim. Continua funcionando. Vamos rodar? Vamos pôr aqui. 5. Opa. Estou sempre digitando ali, né? 555. 60, 60, 60. Menos 5. Tem que dar 3 de cada um. Beleza? Então é isso aí. Ah, outra coisa. Vamos fazer um outro teste aqui, né? Opa. Se eu já puser negativo de primeiro, tem que dar 0 e 0, né? Olha lá. E se eu fornecer só valor incorreto, incorreto não, fora do intervalo que está sendo testado, tem que dar 0 também nas duas. Tudo bem, gente? Eu acho que é isso então. O restante vocês vão parar e vão pensar um pouquinho para fazer, tá? Com o que vocês acabaram de aprender, é o suficiente para fazer todos esses exercícios. Se tiver dúvida, aí a gente vai conversando via grupo de WhatsApp, o que for necessário, tá? Então é isso aí. Falou, valeu e até mais.